Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do curso de Análise Ambiental, Conhecimentos Técnicos Legais. Hoje vamos ver conhecimentos técnicos, geoprocessamento. Geoprocessamento é um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais, ou a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. Se onde é importante para o seu negócio, então geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. Colocamos em aspas ali que é uma frase jargão, uma frase muito utilizada aí nos livros, né, nos cursos de geoprocessamento. Geoprocessamento, portanto, é este conjunto de técnicas e de tecnologias que produzem informação georreferenciada, informação geográfica. Para o correto manejo do geoprocessamento, exige-se do analista conhecimentos de cartografia, topografia, geodésia, sensoriamento remoto, fotogrametria, sistemas gerenciadores de banco de dados e sistemas de informação geográfica. Então, como nós estamos vendo neste curso, né, existem informações que têm todas essas disciplinas, com grandes cargas horárias, aí para que este profissional possa de fato ser um profissional de geoprocessamento, emitir RT para geoprocessamento. Outras áreas do conhecimento não têm todas essas disciplinas, muitas vezes não podem emitir RT para geoprocessamento. No entanto, é fundamental que todo profissional de análise ambiental entenda ao menos o básico. É uma ferramenta muito utilizada nos estudos, ela gera uma série de informações importantes, relevantes, dá um respaldo muito grande para os diagnósticos e estudos ambientais, né? Poder firmar para o empreendedor, para o engenheiro, onde tem uma determinada restrição ambiental, onde exatamente ocorre uma nascente ou uma árvore ameaçada de extinção. Então, é uma ferramenta muito utilizada. O uso profissional de geoprocessamento corresponde aos geógrafos, geólogos e técnicos, engenheiros agrimensores e cartográficos. Os demais profissionais podem realizar mapas específicos da sua área de atuação, porém nem sempre vão poder emitir RT. Independente disso, geoprocessamento é um conhecimento muito importante para o analista ambiental, né? Recomendamos aqui que todo profissional, por mais que não tenha uma ampla formação nesta área, que ele de fato aprenda a utilizar a manipular um GPS, a pegar uma coordenada no campo, a jogar essa coordenada, por exemplo, num SIG simples que nós recomendamos para quem não tem tanta experiência, seria o Google Earth. Jogar essa coordenada no Google Earth e fazer ali seus mapinhas, suas representações cartográficas é um conhecimento básico, ao menos daqueles que não podem, né? Não tem tanto conhecimento nesta área. Aqueles que já têm mais conhecimento ou tiveram uma formação grande nesta área e podem emitir RT, então estes de fato necessitam compreender, entender todas aquelas áreas que nós elencamos ali, se especializar para que seus trabalhos sejam bem feitos, né? Seus trabalhos apresentem precisão, seus trabalhos sejam de fato trabalhos científicos, técnicos, né, dentro desta área de atuação. Nós vemos aí que em alguns estudos ambientais falta-se precisão, né, dentro dos trabalhos de geoprocessamento. O Google Earth, por exemplo, não serve com precisão geográfica. Então, estes conhecimentos de geoprocessamento para que são necessários, né, para que um profissional, por exemplo, emita uma RT, ele tem que entender amplamente dessa ciência da geoinformação, né? Dentro da consultoria ambiental, o geoprocessamento pode fornecer informações relevantes acerca do território e do meio ambiente. Então, nós citamos aqui alguns dos trabalhos que a gente realiza no dia a dia de consultoria ambiental, né? Espacialização do fenômeno da exclusão social numa grande cidade por meio de técnicas de interpolação, por exemplo, identificação de remanescentes florestais específicos, ou de Mata Atlântica, ou de pinheiros, ou de eucaliptos, ou determinação de uma aptidão agrícola por meio da geoestatística e censuramento remoto, mapeamento das áreas de preservação permanente através da álgebra de mapas e operações de análise espacial, identificação de áreas com suscetibilidade a processos erosivos e a inundações mediante sobreposição de dados, geoestatística, análise de superfície. Então são informações muito relevantes que nós geramos ali com uma série de informações técnicas e operações geocartográficas onde a gente identifica as áreas com potencial a erosão, por exemplo, sobreposição de informações ambientais como com os projetos de engenharia. São informações importantes, nós aprendermos a sobrepor o nosso diagnóstico ambiental com os projetos de engenharia, avaliar, poder afirmar a responsabilidade técnica e orientar o nosso empreendedor, o nosso contratante, por exemplo, que ele não está de acordo com as decisões ambientais
porque ao sobrepor os dados nós vemos, ó, vocês estão interferindo em uma Mata Atlântica, em uma PP, ou numa zona de amortecimento de uma UC, num terreno de marinha, por exemplo. Então, são informações muito relevantes que o geoprocessamento nos gera, né? Aqui nós apresentamos um exemplo, né, de um trabalho que nós realizamos lá em 2016, onde nós fizemos um diagnóstico ambiental de uma área. Aí tá, ela está delimitada em vermelho, né, o terreno, um terreno grande, medindo ali, ó, 5.978, 5 milhões de metros quadrados. Nós fizemos vistorias na área, esse trabalho fizemos nós, um geógrafo e um biólogo, fizemos vistorias na área e nós fomos identificando quais eram as restrições ambientais, né, neste terreno. Então, por exemplo, aqui nós identificamos um curso d'água com menos de 10 metros de largura, né, no seu leito de calha, um curso d'água que tinha ali cerca de 1,5 m, 2 metros, apresentava características de perenidade, de curso d'água natural. Então aqui pegou uma APP de 30 metros dentro do terreno. Esta lagoa aqui, por exemplo, ela tem uma APP de 30 metros, porém os 30 metros não atingiram o terreno, então eles não estão colocados neste mapa. Já esta parte aqui do curso d'água, ele já tinha mais de 10 metros de largura, então de acordo com a legislação, e tinha menos de 50, então a sua APP ela é de 50 metros, então a gente delimitou aqui, né, a gente delimita o leito de calha regular do curso d'água de acordo com imagens aéreas e espacializa a sua APP de 50 metros. Aqui já nesta porção norte, algumas áreas aqui, ó, este curso d'água tinha mais de 100 metros. Então a gente espacializou considerando toda essa ponta aqui, ó, como um curso d'água com mais de 100 metros. Então uma APP de 200 metros é uma área protegida nas margens deste curso d'água. Andando, fazendo vistorias na área, identificamos aqui algumas áreas com características de salinidade, vegetação de manguezal. Então, nós delimitamos aqui duas APPs de manguezal, né? Uma aqui e outra aqui. Então, também áreas com restrições completas. Aqui existiam dunas, né, com vegetação fixadora de dunas. Então, a gente delimitou toda essa área aqui dentro do terreno como APP de restinga. Existia também aqui um zoneamento urbanístico com uma área de proteção especial, então ela está junto aqui com a restrição de APP. E por fim a gente identificou as áreas que possuíam alguns remanescentes de Mata Atlântica, né? Então a Mata Atlântica também possui suas restrições, ela pode cortar, mas tem regras, tem índices, não pode cortar inteira. Então a gente identificou aqui os remanescentes que eram de Mata Atlântica. Alguns locais existiam eucaliptos, por exemplo, ou pinheiros, eles não têm restrição, então eles não estão delimitados. E com base nisso a gente apresentou ao cliente então este mapa de restrições e com base nisso ele pôde então desenvolver o seu projeto de engenharia. No caso ele queria lotear esse terreno. Então a gente gera daí um DWG, um arquivo em AutoCAD e envia para os engenheiros para que eles possam então desenhar o seu projeto arquitetônico. Então aqui a gente apresentou um exemplo de uso de geoprocessamento, a importância do geoprocessamento, a precisão que a gente necessita ter nos dados, né? Então necessitamos saber qual é a precisão dos nossos dados para que a gente possa de fato orientar o cliente e dizer até onde ele pode ou não pode ir dentro, né, dos seus projetos de engenharia. Então, nós ressaltamos acerca da qualidade dos trabalhos em geoprocessamento dois elementos fundamentais, que são o operador e os dados. Então, é uma informação relevante aí com o geoprocessamento. A gente cita ali Miranda, né, que é um profissional da Embrapa, o qual diz: um sistema informatizado, por melhor que seja, sempre requer pessoas habilitadas para usá-lo de forma eficiente. Nenhum sistema pode ser medido apenas em termos de sua performance por um determinado tipo de computador ou porque custa muito caro. A qualidade da informação e a qualidade dos serviços prestados dependem do conhecimento da equipe que usa um sistema. Então, é fundamental dentro de geoprocessamento o conhecimento do operador, né? O conhecimento da ciência do geoprocessamento. A pessoa pode utilizar o melhor software, utilizar dados. Porém, se ela não tem conhecimento da qualidade desses dados, se ela não tem conhecimento das técnicas que estão sendo utilizadas, este trabalho pode gerar resultados nem um pouco precisos, né? Então, o operador e os dados são dois elementos fundamentais. Sobre os dados ali a gente citou Laia, né? Estes são fundamentais, por exemplo, para
implementação eficaz de geoprocessamento em estudos e projetos socioambientais, né, onde Olaya diz, né, em espanhol ali, posto que os dados são a base de todo o trabalho que realizamos em um SIG, sua qualidade é vital para que esse trabalho tenha sentido e aporte uns resultados coerentes e úteis. Então, realmente, os dados são a base. Então, se esses dados não são bons, esses resultados não serão nem coerentes nem úteis, né? Portanto, a gente orienta ali no final que a garantia da qualidade dos dados, no entanto, a garantia da qualidade dos dados em geoprocessamento, independente da forma como foram adquiridos, depende exclusivamente do conhecimento do operador. Então, de fato, né, se o operador conhece a ciência de geoprocessamento, tem conhecimento de todas aquelas áreas que compõem a ciência da informação geográfica, então ele de fato ele pode afirmar qual é o nível de precisão dos seus dados e aportar de fato um resultado coerente e útil. Então a gente orientou nessa aula, né, aspectos fundamentais de geoprocessamento para que os profissionais de análise ambiental possam entender um pouco sobre esta área e saber, por exemplo, até onde podem ir neste conhecimento e como podem então se desenvolver neste trabalho, certo? Então, muito obrigado.